Olá, Leão! Sejam bem-vindos ao Astral Durante a Hora, como chamo Jaqueline, para quem não me conhece. Vamos à sua leitura atemporal. Aliás, atemporal não, leitura de previsão para o mês de junho. Leitura que vale para Sol, Ascendente, Vênus e Júpiter. Vamos ver. Acolhe seu coração, né? O que ressoar, o que sentir que bate, o que não bate liberta, vai servir para outra pessoa, certo? É interessante, né, que ao adentrar a energia de vocês, me veio muito. É bem uma frase da cigana mesmo, né? É uma coisa assim, das coisas talvez não estarem dando muito certo aí para Leão. Leão tenta e aí encontra obstáculos, né? Mas nada que não seja intransponível. Então, quando aconteceu uma situação aqui que meu celular parou, né? E aí eu não estou podendo botar a iluminação nem a música. E aí eu escutei da cigana, né? Vamos fazer essa carroça andar mesmo sem as rodas. E é isso, né? Eu acho que, como acontece justamente na energia de leão aqui, a gente entende que faz parte, né? Então pode ser que alguns leoninos aí estejam sentindo que precisam ser um pouco mais resilientes em relação aos seus objetivos, ao seu trabalho, que vai dar tudo certo, tá, Leão? Às vezes é preciso andar mesmo sem a carroça, né? Fazer a carroça andar sem a roda. Ou seja, você é o milagre. Você é o milagre da situação. Então vamos lá. Começando, desejo boa sorte a vocês. Previsão para o mês de junho. O que o povo cigano traz de revelação para os leoninos neste mês de junho? Optcha, salve Santa Sara Kali. Salve o povo da boa fé, o povo da boa sorte. Salve o povo cigano. Salve suas forças, cigano. O que existe de relevante para revelar aos leoninos nesse mês de junho? Quais as previsões, alertamentos, orientações? Optcha. Optcha. Virou aqui a carta do buquê, que fala de coisas inesperadas, né? E aí tem um pouco a ver com isso que a gente está falando, mas também está me trazendo uma coisa de amadurecimento, de finalizações, de uma pessoa que já viu de tudo nessa vida, independente da idade que você tenha, né? Coisas repentinas, né? O buquê com a foice que corta, coisas repentinas, rupturas repentinas. A carta da capela, que é a energia de peixes, traz a energia de Netuno, o pequeno benéfico. Então, essas rupturas não são necessariamente ruins para Leão aqui. A carta da lua. Tem alguma coisa do passado de Leão que não estava muito clara aqui, e que é como se você fosse ou deixar isso para lá, ou isso não vai te incomodar mais, alguma coisa. Essa carta do buquê pode estar fazendo referência a alguma questão do feminino, porque tem muitas energias femininas, a capela, a lua, o buquê. Então pode ser alguma coisa voltada ao seu sentimento, ou pode estar falando de uma mãe, ou pode estar falando de uma mulher, tem a ver com o feminino. Um corte, uma transformação acontecendo, vocês sendo protegidos por uma energia, por uma divindade feminina também. Mas a carta da capela cai justamente na energia leonina que fala que tem muitas honrarias, né? Para você receber daqui para frente, a partir do momento que você abandona sentimentos menos nobres, vou colocar assim. A carta da taça, que fala... a taça fala muito sobre a parte elétrica do nosso corpo, né, que dá movimento, que ajuda o ir e vir. É algo que vai te conduzir a um equilíbrio e uma paz interior. Então, eu acredito que junho vai falar muito sobre isso. Sobre você alcançar o equilíbrio dentro de uma situação do seu passado que existia apego, algum tipo de apego,
E é como se a carta da taça me falasse de um diálogo, né? E que é preciso ter um certo critério, mas em que sentido? Não seja tão rígido, né? Não seja tão frio. E se for alguém fazendo isso com você, Leão, eu vejo você dando as costas de uma vez por todas aqui para uma situação, tá? Tá vendo? Tem o corte de um passado. A carta da foice está espelhando com a carta da lua, o corte de um passado. E aí, você pode passar por algumas instabilidades por não enxergar exatamente o que está para acontecer no futuro mais próximo, e isso abalar um pouco a sua segurança. E aqui pede para que você seja otimista, tá? É como se uma chave fosse ser colocada na mão de Leão aqui, para seguir em frente. Por gentileza, o buquê. Um 4 de espadas. Um valete de ouros ao fundo. É como se... o 4 de espadas com buquê aqui é como se me falasse assim de... A vida vai te ofertar circunstâncias que te levam a um futuro promissor e para que você se permita, sabe? E isso tem a ver com esse corte do passado. Então pode ser que alguma coisa que você não queira resolver do seu passado, que você abandonou, que você já deixou lá atrás, mas alguém pode trazer isso à tona de novo, porque a carta da taça e da lua me fala assim de a lua passada, a taça futuro. Alguém lá na frente vai querer retomar um assunto do passado que você já está por aqui, né? E as cartas estão me falando para que você se permita o prazer de viver, ganhe força no prazer de viver, de enxergar a vida de uma forma bonita. Então, se alguém quiser te manter preso a um passado, se liberte. Se você se sente preso a um passado, se liberte. Se alguém quer te prender no passado, vire as costas para essa situação, tá? Vamos lá. Por gentileza, a carta da foice. Um 4 de ouros. Está vendo um apego sendo cortado. Eu ainda falei, né? Algo nesse sentido. Um egoísmo, sendo liberto de alguma situação egoísta. E aí pode envolver casamento, pode envolver família, né? Tinha algum apego aqui, atrapalhando a vida de Leão. Por gentileza, a carta da capela. Um 5 de copas. Algo que te trazia tristeza, uma tristeza sendo cortada, porque a espiritualidade beneficia Leão aqui. Vai te entregar uma chave na sua mão. É uma porta que vai se abrir para Leão aqui, ó, para que seja cortada uma tristeza, para que seja reequilibrado o emocional de Leão. O rei de espadas, ele vem fazer os seus cortes, né? Tá no oculto aqui, pode ser um mentor. Vem fazer os seus cortes, mas ele também restaura. Esse rei de espadas, ele restaura uma situação. Ele consegue ver o futuro, né? Os resultados de um futuro a partir do passado e restaurar uma situação. Então pode ser que, nem que seja dentro de um campo morfológico, seja dentro de uma meditação, e isso pode ser uma orientação para alguns, assim, você vai sentindo seu coração, que você vai lá, você faz uma meditação para ressignificar o seu passado e você se liberta de um sentimento, né? Porque aqui o 8 de copas está me remetendo muito uma libertação junto com a taça. Está me remetendo muito a uma libertação, eu me liberto, me individualizo desse problema. Esse problema não sou eu, sabe? Uma coisa nesse sentido. A carta da lua, por gentileza. A lua, uma rainha de copas. A gente tanto aqui pode estar falando de uma mãe, né? O egoísmo de uma mãe sendo cortado. Seja você essa mãe, seja sua mãe, ou seja alguma mãe que está conectada à sua vida, sendo cortado. É algo que envolve o passado mesmo, alguma questão do teu emocional que você estava apegado, e o mês de junho vai ser um mês marcante para que haja esse corte. Está bem favorável, né? Existe uma energia de colaboração
principalmente no que tange a espiritualidade aqui, para abandonar um sentimento. É como se houvesse um amadurecimento. Essa leitura vai ao ar, deixa eu ver aqui. A gente já vai estar aí numa, porque vem muito a questão da lua minguante. Eu gravo os vídeos com uma certa antecedência, de no mínimo uma semana. Essa leitura vai ao ar dia 28, né? A gente já vai estar na fase nova da lua, né? Então é como se eu visse alguma cura, algo que mingua aqui, né? E a colaboração. Aqui também pode estar falando de uma colheita, né? Porque tá de forma ocultada, uma colheita que vocês vão ter em relação ao seu profissional. E que o seu profissional não estava andando, Leão, porque tinha alguma coisa voltada ao seu emocional. Então esse emocional é resolvido e liberta, abre-se os caminhos para questões profissionais, tá? Por gentileza, a carta da taça, a taça. Valete de ouros voltou aqui, né? Então a vida vai te convidar no mês de junho para olhar para o futuro, para planejar o seu futuro, para se preparar para a sua paz, para o seu equilíbrio emocional. Assim, para você se restaurar e limpar sentimentos, né, que podem estar impedindo um avanço profissional de Leão aqui. É como se fosse haver uma troca aqui, tá, Leão? Você fosse encontrar o seu clã para que você consiga trocar de forma genuína. Eu sinto que você vai receber um convite aqui. E isso vai te favorecer bastante. Pode partir de alguém que você tem uma profunda conexão, 2 de copas, de alguma parceria, que tem uma ligação afetiva, não necessariamente casamento, namoro, aqui não, tá? Tem alguma rigidez em relação às pessoas que você se conecta aqui. E tem uma coisa de uma renovação do seu potencial, que manifesta algo que te beneficia aqui. Principalmente no que tange o profissional de Leão, tá? Vamos lá. Por gentileza, o buquê. O buquê saltou o buquê novamente, interessante. Então se fortaleça, se permita. Tem uma coisa de muitas vezes se permitir. Será que você tá muito acelerado, muito acelerada aí, Leão, não tá descansando? É como se eu visse uma energia de uma nova vida, de uma energia de regeneração aqui, ó. E isso envolve muito, tanto o seu emocional, suas questões mais profundas, mais inconscientes, como a gente pode estar falando aqui, de você curtir os prazeres da vida material mesmo, né? Então tem alguma boa surpresa, enquanto você não estiver esperando, porque o 4 de copas é aquele guerreiro que está descansando, está ganhando forças. Está ressurgindo, né, de suas frustrações, renascendo de suas frustrações, mais fortalecido. Então, saiu 2 vezes, pode ser que tenham 2 surpresas e que envolve o financeiro aqui para Leão no mês de junho, tá? Como tem uma energia de proposta, em linha de futuro, vamos ver. A carta da capela com o 5 de copas me fala de uma cura, ao lado da carta da lua com a carta da a rainha de copas, me fala de uma cura do seu emocional. Então parece que as coisas começam a desabrochar. O mês de junho vai ser como uma flor que desabrocha na vida de Leão para abrir as portas que Leão precisa adentrar, tá? Por gentileza, a foice com o 4 de copas, do que a gente está falando aqui? A âncora, né? Alguma coisa que estava estagnando a sua vida, Leão. Preocupações, ansiedades, isso tudo caindo por terra. Insônia, se você não estava dormindo direito, Leão, por algum motivo. Seus medos, suas inseguranças, porque aqui é um progresso acontecendo na sua vida e você recebendo, tendo a colheita, né? Recebendo a partir desse progresso, porque as experiências que Leão vivenciou aqui também fizeram Leão progredir, né? No fundo do deck é a carta do caixão. É a finalização de um karma para alguns aqui.
Mas existe uma finalização que, de uma certa forma, ela é absoluta. Ela vai ficar no passado. Uma porta que você vai adentrar e que não vai voltar mais. É um passado que não vai voltar mais à tona, tá? Então tinha algum apego, algum egoísmo, alguma coisa que interferia na sua estabilidade, certo? Isso não interferindo mais. Por gentileza, a carta da capela, o livro. Muitos estavam guardando uma tristeza aqui em segredo, né? Ó, o caixão voltou de novo no fundo do deck. Pode estar falando de uma transição de carreira aqui, né, para Leão. Mas me remete muito 10 de ouros, pode estar tanto falando do seu financeiro, né, de uma abundância, de um descanso, de uma tranquilidade financeira que você perdeu de alguma forma e que isso abalou muito o emocional. Alguns leoninos aqui deprimidos, melancólicos, deprimidos por conta disso. E essa fase de portas fechadas em relação ao seu profissional, ao seu financeiro, acabou, tá? Alguns aqui podem estar até recebendo dinheiro de herança de alguma forma, porque o caixão fala sobre isso, né, de herança, junto ao livro e a foice, né? Em 10 e 9 de copas. É como se fosse a finalização de grandes obstáculos, né? Uma grande superação acontecendo aqui. E aí existe uma mudança significativa no emocional de Leão, porque alguma aprovação que vocês tinham, vocês passaram, né? Livro. Por gentileza, a carta da Lua. Os peixes. Tem alguma honraria aqui para Leão, viu? Me mostrando que o seu magnetismo, né, você vai ser limpo, ou você está no modo autolimpante aí das suas emoções, né, com o auxílio da sua espiritualidade. Existe uma honraria aqui. Vocês muito magnéticos para atrair a prosperidade, muito abundantes aqui, sendo cuidados pela espiritualidade. Tem uma coisa de você estar sendo cuidado pela espiritualidade aqui, ó, para conseguir vencer conflitos. Parece que há uma perseguição aqui familiar, né? Ó, os ratos, o chicote, brigas familiares, né? Brigas em família aqui, né? Mal entendidos, pessoas que enxergam as coisas de formas distorcidas, que fazem escolhas erradas aqui. E uma figura feminina. Essa figura feminina que dessa vez eu estou enxergando na leitura como alguém, e pode ser a sua mentora aqui, enxergando uma verdade, fazendo um corte dessa energia aqui, tá? Alguma confusão aqui dentro do núcleo familiar, ó. O fim de instabilidades, de dúvidas, de incertezas em relação ao passado. O passado estava interferindo bastante na vida de Leão. Por gentileza, a carta da taça. A taça. A cruz falando de uma vitória, né? Não sem sofrimento, não sem luta, né, ô Leão? Mas uma vitória, você se desvencilhando do conflito, como a gente viu aqui na carta anterior dos ratos, né? Uma perseguição, uma coisa assim, como se fosse quase uma obsessão sobre Leão aqui. A carta da cruz trazendo uma vitória, uma proposta que chega para Leão trazendo uma vitória, uma comunicação, um convite. É como se você fosse ter que deixar de lado também sentimentos de orgulho, de vaidade, né? Qualquer sentimento menos nobre aqui, Leão, pode vir atrapalhar, né? Vai ser necessário ter uma troca. Então pode ser que alguém te chame para uma conversa, como eu falei, uma coisa de passado querendo voltar à tona, mas vai ser para resolver de uma vez por todas, tá? É alguma coisa que abre os seus caminhos. Tinha alguma coisa assim de como tem uma energia muito materna aqui, pode ser alguma questão em relação ao materno, à sua mãe, como eu falei no início da leitura, que trazia uma certa rigidez, né? Pode ter sido uma mãe muito ríspida, uma avó muito ríspida, e aí isso de alguma forma trouxe para você uma dificuldade em relação às suas conexões, né? Mas existe uma libertação. Para alguns, isso daqui está falando de um relacionamento que é muito complicado, que para Leão,
e que se finaliza, né? Leão se liberta de alguma questão. É como se Leão, e para outros casos, né, de um relacionamento que estava numa certa crise aqui por conta de interferências. Pode ser uma mãe, uma sogra aqui também, tá? De alguém mais velho, de uma mulher mais velha. É como se, no final das contas, com o sino, com a carta do sino, isso fosse ajudar o casal a se unir mais, a reconhecer o potencial um do outro, do quanto que juntos se pode mais, tá? Como é uma carta também que fala de trabalho, a gente pode estar falando de parcerias aqui, abrindo portas em relação a um par romântico ou alguma amizade, alguém que você tem uma conexão profunda e que é pau para toda a obra, tá? Essa energia tá mais no oculto aqui. Bom, vamos lá. O que mais? A carta do buquê. A carta da serpente e o punhal. Assim, quanto mais alegria, quanto mais você se entregar ao prazer de viver, Leão, mais distante você vai ficar dessa energia tóxica, tá? Não tem nem muito o que dizer, ó, o fundo do deck confirmando. Tem alguma boa surpresa trazendo estabilidade para a vida de Leão, né? E uma estagnação sendo cortada fora. Então me vem muito de Leão se entregar ao prazer de viver. Pode ser que vocês estejam assim um pouco melancólicos ainda, em segredo. Isso eu vejo vocês fechados, em segredo, por conta de questões profissionais. Então qual a aprendizagem desse processo que você está vivenciando, ao invés de olhar, ô Leão, para uma situação que não sai como você quer, você entender que talvez você não precise de A ou B para ser feliz, que você pode se entregar ao prazer da vida simplesmente porque você está vivo. Qual a reflexão que você pode fazer a respeito disso, né? Porque alguém cortou o seu barato aqui. É como se alguém tivesse cortado o seu barato. Esse é o ponto frágil, vulnerável de Leão, então vou lá cortar o barato dele. E aí a melhor forma de você responder a isso não é se vingando, é você ficando mais feliz ainda, mas de forma genuína, de forma verdadeira, né? Encontrar, né, o seu verdadeiro sentido de felicidade, de realização, que independe de quem quer que seja, tá? Vamos lá, por gentileza, a carta da foice. Saltou aqui, ó, o palhacinho. Tá vendo? Alguém que tentou cortar o seu barato pra te ver num estado de depressão mesmo, o Leão. Um 16, 7. 7, 7. Eu escutei aqui, né? 7 são as encruzilhadas que vão abrir o seu caminho. Então pode ser que tenham falanges que estão associados a esse caminho espiritual, né, das 7 encruzilhadas, alguma entidade, né, ligada às 7 encruzilhadas que vão abrir o seu caminho. Então, e isso aqui está ligado muito a uma lua cheia. 7, 7. Pode ser a 7ª lua cheia do ano de 25. Um 16, 7. O 16 representa muito uma interferência divina aqui, de uma divindade, para trazer alegrias no profissional, principalmente no profissional de Leão, tá? A carta da capela, por gentileza, capela. Mentoria espiritual, né? Trabalhando assim em segredo aqui. E Leão vai ser detentor de uma grande sabedoria aqui. Pode ser que alguns estejam estudando aí algo voltado para a psicologia, algum tipo de terapia também, fazendo algum tipo de terapia para se libertar dessa situação de alguma forma, né? Mas tem muito uma coisa de uma mentoria espiritual muito forte, muito poderosa aqui, auxiliando Leão, trazendo sabedoria para Leão dentro dessa situação, né, complicada que Leão está vivendo no seu emocional, ó. Tá auxiliando muito o emocional de Leão aqui. Ó, e veio de novo, ó, a energia feminina, boa sorte e
a energia da luva. É como se você fosse muito amado por uma, ou amada por uma mentora aqui, que está auxiliando você, que quer te ver bem, né? E que está trazendo essa força. Lembrando, né? Que não alimente em você pensamentos de vingança, né? Porque a sua melhor vingança vai ser corresponder a essa crise, já que a gente já viu em várias leituras que tem alguém que deseja ver você realmente deprimido, né? Ou está emanando essa energia de alguma forma para Leão. A melhor forma de corresponder é você se fortalecer nessa luz, dessa força, dessa mentora feminina que vai trazer abundância. Eu tô vendo abundância aqui na vida de Leão. Por gentileza, a carta da lua. E aí eu tô vendo essas coisas ruins aqui de cortar o barato de Leão para trazer infelicidade mesmo para Leão em linhas de passado, tá? E se você tá assim numa situação de um relacionamento, eu não tô falando de relacionamento tóxico, não tô falando de relacionamento que tá por acabar, eu tô falando de uma crise, de um relacionamento. Pega leve, tá, Leão? Pega leve. E se você estiver sendo alvejado, procura ficar numa boa, procura encontrar o equilíbrio. O 2 de Copas me fala muito sobre encontrar o equilíbrio emocional dentro das relações, né? E aí a gente pode estar falando de uma relação amorosa. Se a gente não está falando de uma relação amorosa, daquilo que te conecta emocionalmente às pessoas, tá? Não seja tão crítico. Por gentileza, carta da lua. É isso mesmo, mostrando que vocês estão no caminho certo, pela porta da rua, mostrando que existe realmente uma mentora, uma guardiã que é auxiliando Leão a abrir os seus caminhos já estão abertos, tá, Leão? E tem uma energia de muito magnetismo, abundância, né? Se prepare aí para umas viradas aí, alguma virada de lua importante acontecendo aqui. Tem algo que pode marcar a sétima virada de lua, né? Eu estou sentindo particularmente, não necessariamente a sétima virada de lua no sentido do ano astrológico, mas no sentido deste ano de 25, ou seja, dentro do ciclo lunar no mês 7, a partir de uma lua nova, né? A lua nova no signo de Câncer, porque vem uma rainha de copas aqui, né? E vocês verem alguma coisa importante acontecendo nesse sentido, vocês verem nessa energia de abundância, de magnetismo que eu tô falando aqui, tá? Ó, caminhos abertos. É como se vocês, nesse mês de julho, fossem constatar isso que eu tô te falando aqui agora, tá? Nessa leitura de junho. Então não demora muito para acontecer. Por gentileza, a carta da taça, para finalizar essa leitura. A carta da taça. Bastante informação, né, Leão? Saltou a carta do cão, que fala de amizade. A taça também fala de amizade, ó. Isso pode ter a ver com uma conexão romântica para a maioria aqui, ou é algum contrato, alguma parceria que vocês vão fazer, alguma conversa que você vai ter que, de fato, vai trazer uma grande vitória. Vocês vão sair juntos de um conflito aqui, tá? Ou é uma amizade, ou é um par romântico. Aqui está mais forte. Para a grande maioria, um par romântico. Um contribuindo com o outro, né? A carta do sino. Um servindo ao outro. Um fazendo parceria de trabalho um com o outro. E que isso vai fazer com que se abram portas que você não está nem esperando aí, tá, Leão? Algum estudo que vocês possam vir a fazer juntos aqui. É algum detalhe, que vocês vão se pegar algum detalhe que isso vai colocar vocês num caminho de abundância e de prosperidade. Certo, Leão? Esse é o recado para o mês de junho, espero que tenha sido contribuição. Eu vou ficando por aqui, um beijo no coração e até a próxima.